Iniciando o nosso culto desta sexta-feira, o último culto da semana. Semana que vem termina, né? Termina? Eu acho que termina o mês, semana que vem. Oh, Senhor, nós queremos te glorificar e te louvar, como fazemos todos os dias, e hoje não será diferente. Queremos, como igreja do Senhor, exaltar o Senhor, glorificar a tua bondade, a tua compaixão, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão. Quantas vezes no dia nós clamamos, Senhor, nos perdoe. E eu clamo agora também, Senhor, nos perdoe. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Fala conosco, Senhor. Hoje, muitas coisas temos a aprender. Fala conosco. Nós somos fracos, reconhecemos e pedimos que o Senhor nos sustente. Livra-nos, Senhor, da mentira e também dos mentirosos. Fala conosco. Esta é a oração que eu deposito aos teus santíssimos pés. No nome do Cristo Jesus. Amém. Se você puder ficar com a gente até o final do culto, você vai aprender com certeza muita, mas muita coisa. Sabe por quê? Porque um compromisso que eu tenho com Deus e depois com vocês, porque esta é a igreja do Senhor, né? É de pregar a palavra de Deus pura, santa, cristalina e verdadeira. E não é arrogância, não é nada disso. Mas vocês não vão ouvir isso em púlpito de denominação nenhuma, nem em curso, nem nada. Então, fica com a gente. Hoje nós vamos falar para a sua sustentação espiritual. Hoje nós vamos trazer informações maravilhosas. Existe profecia? Claro que existe, é óbvio. A Bíblia é um livro profético. Mas como tudo que existe neste mundo, ou quase tudo, existe aquilo que é verdadeiro e existe aquilo que é falso. Até aí não temos novidade nenhuma, né? Se você abrir a sua Bíblia, e eu gostaria que você abrisse, em 2 Pedro, lá no final da Bíblia praticamente, final antes do livro do Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. A gente vai dar uma lidinha para eu poder expor tudo isso para vocês. Quantas coisas nós vamos aprender juntos na igreja que será arrebatada. 2 Pedro 2,3. Olha o que está escrito aqui. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. É como está na minha tradução. Na sua pode ter um outro termo aí. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. A palavra fictícia
Não é isso que está escrito na Bíblia, tá? Não está escrito lá, palavra, no original, isso que eu quero dizer. Depois, na tradução, a gente tem que usar. A gente não, quem faz as traduções, né, quem fez, quem atualiza, né, tem que usar os termos de cada língua, de cada idioma. Lembra quando o Mário disse para vocês que o dom de línguas é o dom de idioma? Lembra? Porque língua é idioma. Não adianta querer mudar. No original, lá na carta, na segunda carta de Pedro, no lugar de fictícia, palavras fictícias, está escrito assim. Olha só, que coisa maravilhosa que é estudar a Bíblia. Palavras plastos. E é o único lugar do Novo Testamento que está este termo grego, plastos. Plastos lembra do quê? Quando você ouviu essa palavra agora que eu falei? Plastos. O que você lembrou? Eu acho que a maioria de vocês falou assim, olha, parece com plástico. Não é? Mas é daí que vem a palavra plástico. É feito de plástico muita coisa que é falsa, que é imitação, não é verdade? A gente encontra imitação de planta, imitação de flor, imitação de alimento, né? Tem lugares que a gente vê aquelas maçãs, aquelas peras de plástico que dá até vontade da gente morder, comer, não é verdade? Mas se a gente colocar aquilo na boca, a gente vai ver que aquilo é ruim, a beça. Não alimenta. Como nutrição é zero. E em termos de alimento espiritual, é mais ou menos isso que as falsas igrejas, que as seitas, heresias, ideologias, filosofias oferecem para as pessoas. As pessoas vão em busca de se alimentar e comem plástico. Plastos. Então, no lugar de um alimento vivo, esta gente oferece coisas indigestas, que em muitos casos pode ser mortal até. Muito mais impressionante do que isso que eu acabei de falar, porque eu achei impressionante isso, por causa disso que eu estou trazendo para vocês. Mas muito mais impressionante é o contraste, a diferença entre a autêntica palavra de Deus, que é uma palavra profética, eficaz, que vem em forma de juízo ou de graça, quando a gente compara com a mentira. Então, eu vou convidar você, para eu poder continuar falando, volta aí, nós estamos no capítulo 2 de 2 Pedro, né? Vai no capítulo 1, versículo 19, 2 Pedro 1, 19. Está nessa folha mesmo. Temos assim
tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Profecia, e é disso que nós estamos falando, profecia autêntica. Profecia é um negócio maravilhoso, irmãos e irmãs. Profecia é um fenômeno que chega quando é verdadeira, quando é bíblica. E profecia, ó, não se engane. Profecia verdadeira é só profecia bíblica. E a verdadeira profecia convence pessoas. Em alguns casos, leva até pessoas à fé em Jesus, à salvação. E eu quero trazer aqui na Bíblia profecias, obviamente, verdadeiras, porque profecias falsas, né, a gente encontra em qualquer lugar. Abre aí, meu irmão, minha irmã, o Salmo 83. E isto tudo é extremamente importante. Por quê, irmão? Por quê, irmã? Porque coisas estão e estarão acontecendo. Isso não é profecia. Isso é constatação bíblica. Coisas estão e estarão acontecendo que quem não estiver fundamentado na Bíblia vai cair no engano. Quem não estiver, coisas estão acontecendo. Você pode não, e eu também não posso não estar sabendo, mas estão acontecendo. E acontecerão que quem não estiver fundamentado na palavra de Deus vai ser enganado. Vai ser enganado. Mas olha, ele tem a... Não importa se ele tem prova, se ele tem... É bíblico, é verdadeiro. Não é bíblico, é falso. E eu estou tão alegre porque tinha um assunto que me incomodava muito, porque eu não achava esse assunto na Bíblia. Estou procurando há alguns anos e eu achei hoje de manhã. É claro que a Bíblia não fala claramente, porque nos dias de hoje as coisas são espalhadas mais claramente do que era na época bíblica, mas a gente consegue ter uma relação. Então eu estou feliz porque eu achei sobre este assunto. E eu posso me ajudar e posso ajudar outras pessoas também. Enfim, abre aí no Salmo 83. E você vai ver o Salmo 83, meu irmão e minha irmã em Cristo. É uma profecia bíblica, mas atualizadíssima, ou extremamente atual. Olha o que está escrito no Salmo 83. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo.
e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Isso que está escrito aí foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Se a gente pegar o que está escrito aqui, escrito há mais de 3.000 anos atrás, a gente não consegue, nos dias atuais, relacionar o que está escrito aqui com o Hezbollah, com o Hamas, com o Irã. Consegue ou não? Será? Não sei. Que o presidente do Irã tenha meditado no Salmo 83 na sua hora silenciosa. Que coisa maravilhosa que é a profecia bíblica, né? Profecia autêntica, não esse blá 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 que a gente vê na internet, mulher rodando, homem. Meu Deus, que coisa horrível. Desde Einstein, a gente sabe que o tempo e o espaço não são grandezas independentes. Tempo e espaço estão entrelaçados. Tempo e espaço não são independentes, estão entrelaçados. Deus, o Criador Deus é o Criador onipresente no espaço. Deus está em todos os lugares do espaço. Você quer definir Deus? Acabamos de ter uma definição de Deus. Deus é o Criador onipresente do espaço. Porque Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele está agora, esteve ontem e estará amanhã. Deus é onipresente, não só no espaço, mas no tempo. Por causa disso que tempo e espaço estão entrelaçados. Einstein, ele só falou aquilo que Deus é. Talvez sem ter esse entendimento e conhecimento sobre Deus. E é exatamente isso que a Bíblia comprova, isso é profecia bíblica. Que Deus é o Criador onipresente no espaço. Depois veio Einstein e falou, olha, tempo e espaço não está um fora do outro. Eles estão interligados. Falou que está na Bíblia. Trouxe novidade, trouxe para quem não lê e não entende a Bíblia. Ora, a Bíblia fala de eventos futuros, mas ela fala disso há 3.000, 4.000 anos atrás. Por que ela pode falar isso? E ser humano nenhum pode? Porque a própria Bíblia diz isso para a gente. Porque para ele, Deus, 1.000 anos são como um dia. E um dia são como 1.000 anos. Aí não tem nada, tá vendo?
Está lá em 2 Pedro 3,8. Isso é profecia bíblica, meu irmão. Isso aqui não tem como estar errado, não tem como ter a carnalidade, o desejo humano. Você quer ver uma outra coisa para você se sustentar? Né? Porque a maioria gosta de uns profetas aí, não sei o quê. Davi, ele fala, e eu vou trazer detalhes disso para você, ele fala da crucificação no Salmo 22. Abra aí, por favor. Davi escreve sobre é óbvio que ele não sabia disso, mas ele escreve sobre um descendente seu com riquezas de detalhe. Ele fala sobre crucificação, ele fala num detalhamento espantoso no Salmo 22. Ele diz que mãos e pés seriam transpassados. Você está lendo aí no versículo 16. E quando ele fala sobre isso, eu quero que você saiba que historicamente em Israel nem se falava ainda, nem conheciam a tal da crucificação, quando Davi escreveu. Não na época que ela ocorreu com Jesus. Mas quando ele escreve, ninguém se falasse, olha, crucificação, ninguém saberia o que era. Por quê? Porque naquela época, as execuções em Israel, e você lê isso na Bíblia, meu irmão, eu não estou falando nenhuma novidade. Naquela época, as execuções entre os judeus eram praticadas por apedrejamento. Não existia crucificação. Ninguém sabia disso. E ele escreve na profecia bíblica, não na profecia do pastor não sei o quê, do irmão não sei o que, era bíblico. Ele escreve que os pés de Jesus seriam transpassados. E ele não escreve isso no Novo Testamento, ele escreve isso no Velho Testamento. No Velho Testamento. Você quer ver outra coisa, meu irmão, minha irmã? Coisas maravilhosas que estão na Bíblia. Eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, a ler a Bíblia. Para você não ser um incauto, uma incauta nesses dias de tanto engano. Vou repetir, coisas estão acontecendo e acontecerão que quem não tiver base, fundamento bíblico vai ser enganado. O livro do Apocalipse, capítulo 11, fala de um curioso, né? Fala lá, se você abrir aí, você vai ler, eu gostaria que você lesse, das duas testemunhas de Deus que serão mortas pela besta do abismo. Está no versículo 7 de Apocalipse 11. E diz também que os cadáveres dessas duas testemunhas de Deus vão permanecer por 3 dias e meio jogados nas ruas de Jerusalém. E que o mundo todo
iria ficar feliz, ou vai ficar feliz, com o fim desses dois profetas. E o versículo 11 diz que depois eles vão reviver. Não é isso que está escrito aí no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Você sabe que tem muita gente, e eu admiro esta gente, né? Que comenta, são comentaristas bíblicos. E existem comentaristas fantásticos da Bíblia, comentaristas seríssimos da Bíblia. E um determinado comentarista, no finalzinho do século XIX, nós estamos no século XXI, terminando o século XIX para entrar no século XX, ele, como comentarista bíblico, deve ter, ele escreveu, deve ter não, ele escreveu porque ele falou, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Né? Um evento, ele não está duvidando de que o evento vai acontecer. Sabe do que ele estava, assim, querendo saber detalhes e não conseguia? É como que o mundo inteiro vai ver isso? Eu nasci em 1955, há 69 anos atrás, então. Era possível a gente imaginar o mundo todo vendo simultaneamente alguma coisa? Só para você entender o que eu estou falando. Quando a América foi descoberta, América, não estou falando o Brasil, estou falando a América, levou quase meio ano, 6 meses, para que a Europa tomasse conhecimento do descobrimento da América. 6 meses. Como é que é possível, como é que seria então possível 2 profetas, 2 sujeitos serem mortos se o mundo todo ver isso ao mesmo tempo? Ninguém conseguia imaginar. Você sabe que um ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, ele foi assassinado em 1865. Levou 10 dias para que a Europa ficasse sabendo do assassinato de Abraham Lincoln. 10 dias, só 10 dias depois é que a Europa ficou sabendo. Quando a Europa ficou sabendo, quando a notícia chegou na Europa, os Estados Unidos da América já tinham um outro presidente, porque Lincoln já tinha morrido. O livro do Apocalipse diz que literalmente, olha, o Apocalipse foi escrito foi mais ou menos ano 95 depois de Cristo, né? Que foi escrito, mais ou menos, o livro do Apocalipse de João. Então tem 1900 anos, vai. Vamos arredondar assim? 1900 anos. Dá um pouco mais, mas nós estamos arredondando. E o livro do Apocalipse, escrito há 1900 anos atrás, diz literalmente que o mundo inteiro vai ver esses 2 mortos e que os seus corpos vão ficar lá apodrecendo em Israel, no meio da rua ou no meio de algum lugar específico, por 3 dias e meio, que depois eles vão ressuscitar.
Está lá em Apocalipse 11:9. Então muitos dentre os povos, olha só, você que é enganado, porque eu sei que você não é enganado, você, mas este vídeo é visto por muita gente assim, 90, 70 pessoas, né? E que Deus fale com uma delas está bom demais. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Está no versículo 9 de Apocalipse 11. Quando o livro do Apocalipse cita esses 4 termos, povos, tribos, línguas e nações, o livro não está se referindo a um grupo limitado de pessoas, mas está falando do mundo, de toda a terra habitada. Pessoas que falam outros idiomas, outras línguas, né? Por causa disso que aquele comentarista lá no final do século XIX, né, concluiu a conclusão que ele chegou no século XIX, no final do século XIX, que seria através do telégrafo. É a conclusão que ele chegou, é a conclusão que ele podia chegar, em cima da informação, do conhecimento que ele tinha lá. Por quê? Porque no final do século XIX não se conhecia outra coisa tão fantástica, tão maravilhosa como o telégrafo. E ele imaginou o que, esse comentarista bíblico? Que o telégrafo estaria muito aperfeiçoado, né? E que o mundo inteiro poderia ver aquilo literalmente através do telégrafo. É a informação que ele tinha. Eram os elementos que ele tinha. Por causa disso que ele escreveu depois isso. Vai ser através do telégrafo. Vão aperfeiçoar esse telégrafo aqui, que vai ser uma coisa maravilhosa no futuro. A gente sabe que não é assim, que esses 2 profetas de Deus serão vistos. Se algo de sensacional acontece, ou algum desastre, uma coisa muito grave, o noticiário informa assim, rapidinho. Já tem helicóptero, já tem link, já estão mostrando ao vivo. Não no mesmo dia, mas na mesma hora. Só que o livro do Apocalipse, irmão e irmã, estou tentando fazer você entender o que é uma profecia bíblica, que é diferente dessas bobagens que são divulgadas nos púlpitos, nos vídeos, né, do YouTube, essas coisas aí. Profecia bíblica é isso aqui, O Apocalipse foi escrito 2.000 anos atrás, 1.900 anos atrás, quando ninguém de 2.000 anos atrás poderia imaginar uma tecnologia de comunicação global. Você entendeu o que é uma profecia? Só Deus, só o Deus vivo, entrelaçado no tempo e no espaço, é que poderia saber disso. Lembra quando eu digo para você que é como se fosse, não estou dizendo que é, é como se fosse, que Deus está aqui sentado, né? E o passado está aqui à esquerda dele. O presente está aqui na frente dele. E o futuro está aqui à direita dele. Então ele olha assim, ele vê o passado, o presente e ele vê o futuro.
Então só Deus poderia escrever isso aqui. Mas foi o João que... Sim, claro que foi o João que escreveu. Aí eu sou obrigado a voltar naquela tecla, né? Você já viu alguma tartaruga escrever? É o ser humano que escreve. Só Deus. E a profecia bíblica, ela tem a assinatura de Deus. Quando Deus faz alguma coisa, Deus assina isso. Só precisa ler, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Só um Deus com visão abrangente poderia, né, saber do passado, do presente e do futuro. Só Deus poderia revelar detalhes muito antes de acontecer, detalhes, como nós vimos aqui no Salmo 83, no Salmo 22. Isso é Deus, isso é profecia bíblica, isso não tem erro. Não é a irmã lá que começou a rodar e diz que recebeu o Espírito Santo. Ela recebeu sim, mas não foi Espírito Santo, não. Foi um Espírito, mas não Santo. Deus, meu irmão, minha irmã, existe. E quando a gente tem a consciência plena de que Deus existe, o mundo pode desabar na nossa cabeça. A gente não vai achar que Deus não existe porque o mundo desabou na nossa cabeça. Mesmo o mundo desabando, e Abacuque fala disso, né? Mesmo o mundo desabando, aí é que a gente tem a convicção maior de que Deus existe. Nenhuma profecia, isso que está escrito aqui na Bíblia, existem outras tantas coisas escritas, mas isso que a gente acabou de ver aqui agora, né? Isso não pode ser explicado fisicamente. Isso não tem explicação física. Não tem, quando eu digo não tem explicação física, eu estou dizendo não tem explicação científica. É impossível. Você viu como é impossível? Existem outras provas para eu dizer que é impossível. Né? Você viu como esse comentarista bíblico, né? Ele quis relacionar o que existia de mais moderno na época dele com o futuro. Então, é impossível imaginar algo que exista hoje e relacionar isso com alguma coisa que ainda não existe. Então, quando a gente fala, olha, hoje as notícias são dadas na hora. Eu não estou dizendo que vai ser desta forma, eu estou dizendo que possível já é hoje. Já não é mais impossível, ninguém vai depender do telégrafo ser aprimorado, como aconteceu no final do século XIX. Hoje já é possível. Isto é profecia, o resto é baboseira, é carnalidade, ou é problema cabeça. Quando a profecia é detalhada, é prova cabal, contundente, de que foi o verdadeiro Deus que falou, o Deus que vive,
o Deus que venceu a morte, ele não é invenção humana. Esse é o Deus verdadeiro que vai voltar, como os profetas lá da antiguidade e desde a antiguidade previram. Você, irmão, irmã em Cristo, você está preparado, preparada para a volta desse Deus? Você conseguiu captar que Deus, se ele voltar hoje, o mundo inteiro já pode ver, não depende de uma melhora do sistema, de inventar, não depende mais. Por causa disso, quando a gente diz, tudo está pronto para a volta, tudo está pronto para o arrebato, ninguém está exagerando com quem diz isso. Porque o que dependia de aprimoramento alguns anos atrás já foi aprimorado. É isso que eu quero que você entenda. A gente pega a profecia e vê, já pode acontecer. Então, irmão, irmã, você está preparado? Ó Deus, ó Pai amado, continua, Senhor, falando conosco sobre tudo isso que foi dito aqui, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos nos alimentar do Senhor. O Senhor é o nosso alimento. O Senhor é que nos fortalece. O Senhor não é plastos. O Senhor não é de plástico. O Senhor é verdadeiro. Só o Senhor é Deus. E o Senhor Deus é Espírito. Louvado seja o Senhor.